Glória a Deus. Número 422, irmãos. No céu. Não entra, não entra no céu, não entra, não entra no céu, não entra, não entra, Tadinha, tristeza, nem dor, coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar no reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Não entra, não entra no céu, não entra, não entra no céu, Não é necessário não entra a casa que lá hei de ter. Meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes
céu, não entra não, não entra no céu, não entra não, não entra no céu, não entra não. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta à igreja nessa noite. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? O que nós acabamos de louvar? Que no céu não entra? As irmãs podem vir. As irmãs, vamos lá. As irmãs estão ligadas. Não entra pecado. Não entra. Nós louvamos isso com convicção agora, não foi? Então nós viemos vigiar muito, porque o Senhor venha nos guardar, né? Logo após, o evangelista Flávio vai estar trazendo aqui uma parte do relatório e trazendo uma palavra para nós.
Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Estamos felizes, né, irmão? Estar na presença do Senhor mais uma vez. Estar aqui com os irmãos, né? Graças a Deus, Deus tem nos levado ali no Brasil em paz, tem nos guardado naquela estrada, tem nos guardado ali na igreja, tem nos guardado, né, na nossa ida e na nossa vinda também, irmão. Foi uma viagem abençoada. Deus estava conosco em todo o tempo, irmãos. Todo lugar, todo momento. E o Senhor é Deus, Ele é bom, né, irmãos? Eu não queria falar com o Senhor, irmãos. Eu queria ficar lá já. Eu queria ficar lá. Falei, opa. Falei, João, vamos mudar essa passagem, eu acho que vou ficar aqui. Mas Deus, irmão, sabe todas as coisas. Quem sabe um dia nós vamos estar ali fazendo a obra do Senhor também, né? Isso é meu sonho, isso é meu desejo no meu coração. E eu creio que Deus vai colocar isso no seu coração também, de fazer a obra missionária, né, irmãos? Eu só vou ler aqui, mesmo na primeira tradução da ciência, só o capítulo, quer dizer, o que 5, o 17. Orai sem cessar. Irmãos, a obra missionária não é fácil não, irmãos. É um peso muito grande na obra missionária ali. Eu vejo vidas sendo transformadas pela palavra do Senhor. Mas ali é uma área, irmão, que o inimigo tem trabalhado. É uma área ali que as pessoas, né, têm... É muita macumba, é muitas coisas para o Satanás. E devagarzinho, irmão, Deus tem transformado as vidas. Deus tem feito coisas especial ali naquele lugar, irmãos. Eu vejo aquele templo, eu vejo aquela casa, mas eu vejo agora, irmão, almas sendo libertas pelo poder da palavra. Almas sendo libertas pelo poder da oração. É só isso que Jesus faz, irmãos. Irmãos, eu não sei se os irmãos oram para os missionários, irmãos. Continua orando. Dobra a sua oração para os missionários. Sente no desejo do seu coração, irmão, de orar para os missionários. É uma obra, irmão, uma obra... É arte. Pessoas que largam o seu prazer, os seus desejos, para enfrentar o Satanás, o inimigo da nossa alma. Irmãos, não é brincadeira não, irmãos. Eu vi um peso muito grande ali naquela obra. Eu falei com o pastor Semi, tem que ser homem doido mesmo para fazer essa obra. Tem que ser homem corajoso para fazer essa obra. Tem que ser homem que ama o evangelho de Deus. É um homem que quer morar no céu, irmãos. Então, se você que está aqui nessa noite, irmãos, ora para essa obra missionária. Irmãos, quando nós saímos na quinta-feira à noite, só para falar com os irmãos, fui dormir e o inimigo não fica feliz, né, irmãos? Entrou no meu quarto lá, querendo bagunçar na minha vida, querendo pegar eu lá, querendo pegar minhas pernas. Eu falei, Satanás, sai daqui. A irmã Juscelia até viu, né, sentiu ali a presença dele de Satanás. Irmão, imagina agora você morar com Satanás. Imagina, irmão, você morar com Satanás. Isso não é brincadeira, irmãos. Jesus está perto para buscar a igreja. Jesus está perto para buscar a igreja. Irmão, se você quer fazer algo para Deus, faz agora. O tempo é agora. É a hora, irmão, de fazer a obra missionária. E ajuda essa obra missionária, irmãos. Ajuda a orar, jejuar para essa obra missionária. Não só orar, irmão, jejuar também para essa obra missionária. Porque o pastor Semi, eu creio, a irmã Simone, ali também eu creio também que o pastor Douglas e o pastor Daci aqui nessa obra. Irmãos, irmão, se você não orar e jejuar por esses irmãos, esse é o nosso trabalho, irmão, de fazer isso. Ajudar esses irmãos. Não só nas ofertas, mas ajudar também espiritualmente, irmãos. No nosso oração, no nosso aqui, todo dia, irmãos, orar para esses homens. Porque, irmãos, eu creio que Deus vai abrir mais obras. Aleluias. Deus vai fazer coisas grandes, irmãos. Se Jesus não buscar hoje a igreja, Deus vai levantar mais homens, Deus vai levantar mais igreja ali no Brasil. Eu acho que vai ter, irmão, tem mais espaço ali, pastor. Tem mais espaço para abrir igreja, irmãos. Tem espaço, irmão, tem espaço. Irmão, é só querer fazer a obra. Tem espaço para fazer a obra, irmão, em qualquer lugar. Tem lugares ali, irmão, que precisa de verdadeiro evangélico entrar. Sabe por quê, irmão? O evangelho está acabando. O evangelho está cada dia mais, irmãos, o povo cada dia mais está se corrompendo com o mundo. Cada dia mais está deixando o mundo entrar na igreja. Mas eu louvo a Deus que ainda tem homens, mulheres, servos do Senhor, que ainda preza por esse evangelho, por essa palavra do Senhor.
ainda crê no Evangelho. Então, irmãos, nessa noite, continua orando por essa missão. Não só para os missionários, também ora para nós que estamos nesse trabalho missionário. Irmão, ora para nossa família que estão nesse trabalho. Irmão, não é fácil. Não é fácil. O diabo tenta lançar tantas coisas, irmão, para nos parar de fazer essa obra missionária, mas nós não vamos parar. Vamos parar só quando Jesus buscar a igreja. Aleluias. Assim, quando Jesus buscar a igreja, irmão, não precisa mais do evangelho, não precisa mais de abrir igreja, não precisa mais de missionário, porque nós vamos estar ali com Cristo, ceando com Ele. Aleluias. Continua, meus irmãos, olhando. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nos coloca uma responsabilidade muito grande, muito grande. Às vezes, como eu falei na quinta-feira, nós falamos muito e fazemos muito pouco. Esse é um defeito meu, uns defeitos às vezes do ser humano muito grande. Nós temos que fazer mais e falar menos. Vamos ouvir a nossa irmã Jocélia, que vai cumprir Deus, né, concedendo mais um ano de vida para ela, né, no decorrer dessa semana. E logo após a irmã Jocélia também, fiquei feliz demais, ouvi que o coração veio aberto para voltar. Oh, glória a Deus, né? O varão me disse para nós hoje que o coração veio aberto. Isso é bênção de Deus, né? Porque a esposa é 80%, pastor? 90% na vida do obreiro? Lá em casa ela é 99%. Olha a responsabilidade da senhora, irmã Jocélia, né? E logo depois o nosso diácono Paulo também vai trazer uma saudação. E logo depois vamos ouvir um louvor com a irmã Jéssica. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Meu coração está ardendo. Deus colocou uma chama muito grande no meu coração. Tive várias experiências com Deus. Irmãos, nós nos Estados Unidos não fazemos nada para Deus. Aqui nós temos tudo. A nossa vida espiritual, muitas vezes nós achamos que está indo bem, mas a gente não está. Lá em Cansanção, eu falei para o meu esposo, cheguei aqui, falei com os irmãos, se Deus falar hoje, Jô, vai, eu vou. Eu peguei um amor por aquele lugar. Aleluia. Irmãos, vale a pena você pagar um preço e ver a alma ser restaurada, demônios indo embora, Deus entrando, fazendo limpeza. E hoje nós aqui, eu falo aqui na América, somos muito acomodados. É o que o pastor tem pregado. Deus tem que mostrar demônios se manifestar, porque lá demônios se manifestam. Lá a gente é curado. Eu fui curada da coluna. Aleluia. Irmãos, eu não podia passar uma vassoura na casa, passar um vecchio. E lá eu ajudava a lavar, eu ajudava a limpar a casa, eu fazia isso. Carreguei até carrinho de pedra na casa do meu sogro. Eu falei, Jesus, eu fui curada. E ele falou que estava me curando, mas para que ele estava me curando? Porque ele sabe que vai me precisar lá, que é lá que eu vou. E eu falei para Deus, Senhor, se tu me mandar, eu vou. Hoje, se Deus falar, vai, eu vou, irmãs. Largo tudo. Eu tenho 2 filhos solteiros. Mas eu falei, Senhor, prepara o esposo para Micaele, prepara a esposa para o meu filho, que eu estou indo. Porque são 2 solteiros, eu não quero deixar ele sozinho também, né, minha irmã? Porque eu tenho filho. Mas eu falo, Senhor, prepara o meu genro, prepara a minha nora, que eu vou. E eu já falei para a irmã Simone, me espere que 2, 3 meses eu fico aí com você. Para ajudar ela, vale a pena, eles precisam, irmãos. Precisam. Almas têm aceitado Jesus. Muitas pessoas foram nos trabalhos, de curiosidade de ver a igreja, e voltaram, aceitaram Jesus. Foi 3 ou 4 almas aceitaram Jesus, agora esses dias mais uma. Então vale a pena, irmãos, a gente orar, jejuar, colocar na presença do Senhor, e Ele vai, a gente vê Ele fazer o milagre. O irmão Flávio contando da experiência com Satanás, o João até brincou, você mandou ele sair, mas não mandou ele embora, ele foi lá no nosso quarto, irmãos. Eu tinha acabado de ir no banheiro, e voltei, e nessa hora que eu fui no banheiro, ele estava passando a luta com Satanás, porque ele viu Satanás no quarto, ele viu aquele homem preto no quarto. Eu não cheguei a ver. Aí eu deitei e comecei a sentir uma coisa ruim. Quando eu deitei, irmãos, a porta eu trancava. Nós trancava lá, né, irmão Flávio? A gente trancava a porta. Irmãos, pegou na maçaneta tentando abrir. Como não abria, forçava.
Aí eu levantei minha cabeça assim, ó, me arrepiava. Eu comecei a clamar o sangue de Jesus, e mais forte ele fazia. Aí eu falei, Jesus, aqui não. Se ele não entrou aqui porque tu não permitiu, pois nem aqui ele vai ficar. E comecei a orar, e eu dormi, irmãos. Eu dormi clamando o sangue de Jesus, porque lá é terrível. Então, nós aqui, irmãos, achamos que a vida aqui nós estamos fazendo para Deus, nós não estamos fazendo nada. Nada, 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 nada. Nós temos que fazer muito mais. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler aqui em Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos, Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor na nossa morte, porque vamos estar com Ele. E eu agradeço a Deus por mais um ano de vida. E continue orando por nós. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, não tem muito o que falar, né? Os irmãos já falaram, né? Do que aconteceu de bom, né? E com aquilo que assustou, né? Eu não vi nada que me assustasse, graças a Deus. Mas quero dizer aos irmãos que vi a necessidade que os irmãos viram também ali naquele lugar. Necessário fazer a obra de Deus. Irmãos, quando o evangelista, eu chamo ele de profeta, falando que a pessoa tem que ser doido, diz a palavra do Senhor, né? Que as coisas de Deus para os homens naturais é loucura, né? As pessoas tranquilas, né? E de repente a gente quer que ele mude de atitude. É coisa realmente, né? Estranha. Mas se eles, na verdade, entendessem, né? Que nós temos vontade que eles vão morar conosco, não é verdade? Quero dizer aos irmãos que estava com saudade já também, né? Poucos dias lá, muito feliz, fui muito feliz, tanto com os irmãos ali em Cansanção, como eu reuni com a minha família ali no Rio de Janeiro. Foi muito bom, irmão. Só tenho que agradecer ao Senhor. Mas é bom voltar para casa, né? E ver o rosto de cada um dos irmãos e irmãs. Irmãos, que nós continuamos nesta batalha, que não venhamos a cansar. Às vezes eu fico pensando, eu fiquei com a peninha de deixar os irmãos lá, né? Depois de você ver a necessidade e alegrias deles terem a gente ali. Depois a gente sai e deixa, né? Então a gente fica com o coração pesado. Mas aí a gente lembra dos irmãos aqui, falando, eu tenho que ir para lá também. Como é que faz, né? Então ficamos no meio, não é verdade? Mas, irmãos, olha, eu quero dizer a cada um dos irmãos que aqui estão, olha, é necessário que nós façamos algo para a obra missionária. Irmãos, eu sempre digo que ninguém é tão rico que não precisa de ajuda, mas também não tão pobre que não possa fazer algo. O que não pode orar, que pode contribuir, contribui. O que pode ir, vai. E o que não pode, ore, mas faça algo, meus irmãos. Talvez alguns podem se sentir e dizer, ah, mas isso não é para mim. Irmãos, o Senhor nos chamou para ser luz, para ser sal da terra, para nós falarmos da bendição do Senhor nas nossas vidas, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E é necessário que nós continuamos como atalaia, né? Para que o Senhor não venha cobrar de nós pelas nossas negligências e indiferença neste mundo. Eu, para não ficar nas minhas palavras, eu escolhi
de ler com os irmãos, ou para os irmãos, Mateus, capítulo 28, e o verso 17. E chegando Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou ler mais para não tomar mais tempo, mas os irmãos conhecem muito bem essas palavras. E isso está sobre os seus ombros e sobre os meus ombros. Que sejamos a cada dia, né, irmãos, mais e mais fervorosos. E não esqueçamos da nossa responsabilidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmã Jéssica, com a oportunidade, está louvando o Senhor. Glória a Deus. E logo após a irmã Jéssica, a irmã Maria, né? Com a oportunidade. Amém? A nossa aniversariante, né? Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não é assim? Não entendo como foi que eu venci. Mas você sabe sim que lá dentro está dizendo para ti: a verdade é que existe um mistério aqui dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem um Deus que sempre esteve do teu lado em toda a trajetória. Ele te conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Vai lembrando aí no seu pensamento as coisas que Deus fez pra ti. Lembra quando estava por um fio pra desistir, enquanto faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre, sempre será a mão de Deus te guardando, sempre será a mão de Deus te protegendo, te livrando do perigo. Ele está dizendo: volta para tua casa, aonde que tu estavas, volta para o lugar onde que você entrou. Aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado aqui. Aleluia. Tem um Deus que sempre esteve do teu lado
assim. Obrigada, Jesus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Se tiver essa vontade de Deus, vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, enquanto faltam isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, vou te acolher. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus e vai ser sempre, sempre assim. Aleluia, grandiosidade. Glória a Deus. Mas Jéssica, pode ficar aqui na frente. Vem cá, pastor Natanael. Nós vamos estar orando pela irmã, pela sua família. Quando a irmã louvando, eu disse no início do culto que quando nós adentramos dentro da casa do Senhor e entregamos ao Senhor de todo o nosso coração, da mesma forma que os irmãos foram ali em Cansanção, eles foram ali com a intenção de adorar o Senhor, e o inimigo da nossa alma se enfurece contra as nossas vidas. As mãos de Deus têm protegido a senhora, têm protegido o Senhor, pastor Natanael. As mãos de Deus têm protegido. Todas as vezes que os irmãos colocam na posição, o diabo se enfurece. Amado da minha alma, está repreendido todo laço. Todo laço está repreendido. Essa criança que está no ventre é bênção. Esta família é bênção. Aleluias. Que o Senhor venha guardar essa família. Que o Senhor venha guardar o Jonathan, Senhor Jesus. Que o Senhor venha guardar, meu Pai, esta família, Senhor. Cobre com teu sangue, Senhor. Cobre, Senhor Jesus, com teu sangue. Livra, Senhor. Continua usando este casal, meu Pai. Com graça, meu Pai, com ousadia, meu Pai. A cada vez que os teus filhos abrirem vossas bocas, Senhor, o Senhor venha falar aos nossos corações. Assim eu lhe clamo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senta com a tua vitória. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir a irmã Maria. Aleluias. A paz, irmãos. Quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus. De vida. Vou acreditar a Joana cantando comigo. A paz do Senhor, irmãos. Todo
Aleluias. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Como o nosso irmão já disse, é o 10º culto aqui de missões, né? O ano de 2025 já está quase se findando, né? Eu louvo a Deus pelas oportunidades que nós tivemos até aqui de fazer alguma coisa para o Senhor. E nós temos ainda restante 2 meses deste ano para, de repente, fazer mais alguma coisa. Contar uma experiência rapidona para os irmãos, nós estaremos passando os nossos slides aqui. E a gente estava ali em Atlanta esperando o voo internacional e de repente as horas foram aproximando do horário do nosso voo e começou a aproximar grupo de pessoas entre os seus 16 até os seus estourando 19 anos de idade, jovens, meninos e meninas, engravatadinhos, os meninos alguns com terninhos, algumas só com camisa social, calça social, a menina com vestidinho grandinho, e foi agrupando aquele grupo de pessoas. E aquele grupo de pessoas começou a destacar naquele local, porque era só eles, não tinha adulto no meio deles. E eu comecei a ficar engrilado com aquela situação. Eu pensei assim, será que são brasileiros? Será que é um grupo que veio aqui e está retornando para o Brasil? Mas depois aquilo passou, eu notei que a língua deles originária era o inglês. Eu pensei assim, são americanos, então eles devem estar indo fazer alguma coisa lá no Brasil, coisas desse tipo. E, por coincidência, na hora que eu até falei com o Flávio, falei assim, rapaz, eu não consegui pegar os nossos voos com os bancos mais próximos da entrada, porque todos estavam ocupados. Aí, quando eu entrei no avião, que eu entendi por que eu não estava conseguindo, que aquele grupo de pessoas ocupou da primeira parte, depois da classe de executiva, até quase lá atrás, todinha eles, tinha aproximadamente umas 50 pessoas ali naquele avião, e alguns deles sentou do nosso lado e ali conversando, irmãos, aqueles eram jovens que estavam à missão de ir para o Brasil, incumbido de fazer três locais lá, dos testemunhos de Jeová que eles eram. Eles iriam para o Nordeste, iriam ficar alguns se eu não me engano, acho que no Rio de Janeiro, ou São Paulo, não sei, alguns iam para o Sul. Eu olhei aquelas crianças, que vergonha para mim, irmãos, que vergonha. As nossas crianças, nenhum deles tem vontade de fazer missão, nenhum deles, e todos eles sem os pais, nenhum deles tinha um adulto ali com eles, sequer, para os guiar. Eu perguntei, você sabe falar português? Nada. Você tem noção de alguma coisa, algumas palavras básicas? Com que você vai se virar? Não sei. Aí eu fiquei de vergonha, irmãos, que a nossa igreja tem tudo para fazer alguma coisa para Deus. E cadê os nossos jovens com coragem serrenha que esses jovens tiveram? Foi uma vergonha para mim. Eu fiquei envergonhado ali, eu abaixei a cabeça e falei assim, nós aqui, 4 missionários, olha, 50 pessoas aproximadamente, enviadas para o Brasil para entrar de sola lá, para poder levar aquilo que eles creem. Irmãos, quem você crê que você teria coragem de enfrentar lugares que você não conhece, para poder levar a palavra do Senhor, confiante que Deus te enviou? Aqueles jovens estavam fazendo alguma coisa segundo a crença deles, irmãos. Nós temos as nossas crenças, nós sabemos as dificuldades que temos de compreender o que eles assim ensinam, mas porque nós sabemos o contrário do que eles ensinam, mas é uma forma errada, mas eles estavam ali, levando aquilo que eles foram incumbidos. Ezequiel 18, versículo 23, deixa assim para os irmãos, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor, não é Ezequiel, era o Senhor que estava falando, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta os seus caminhos e viva. E o que eu estou fazendo para o projeto do Senhor ser realizado aqui na terra? O que eu estou fazendo, irmãos? O que os irmãos estão fazendo? Nós vamos passar uns slides aqui, os slides daquilo que aconteceu ali em Cansanção, um período que nós tivemos ali. Mas, irmãos, a obra ali precisa de muita coisa.
e que nós poderíamos estar fazendo alguma coisa e, no entanto, nós estamos muito acomodados para fazer. A casa pastoral, irmãos, aí tomando forma, à direita aqui, ó, os nossos muros acontecendo. Este muro ali, que estava na base, graças a Deus já está todo ereto, pode ir passando para frente. Ali é o nosso banheirinho que nós adicionamos lá, foi uma vitória adicionar esse banheiro lá em cima no terraço, irmãos, foi maravilha de Deus, que a casa pastoral, quando está acontecendo alguma coisa ali, ela não é sofrida com danos de pessoas indo lá embaixo e sujando a casa, que a nossa irmã Simone somente para tomar conta, é complicado. A casa com 4 quartos e uma suíte, né? Ela ficou grandinha, pode ir passando. Aí os nossos muros à frente, está acontecendo também ao mesmo tempo, eles estão tentando atacar todas as áreas ali que precisa de muro, ao mesmo tempo para tentar fazer tudo o mais rápido possível para nós. Pode ir passando. Ali a nossa igreja, já graças a Deus, os irmãos ali limparam, colocaram as cadeiras e estava tudo já preparado para nós ter as nossas festividades ali, né? Pode ir passando à frente, como eu falei, o muro da frente. A nossa igreja já recebeu ali o nosso emblema. Tem agora também novidade ali, também temos os números cravados já na coluna e também o símbolo nosso que nós temos aqui. À esquerda ali do nosso templo, à esquerda do nosso templo, que nós temos ali, jogamos uma brita para aliviar o barro, que é muito pó, dá muita sujeira, né, dentro da casa e dentro do templo também, né? Aí, graças a Deus, já é os nossos cultos que nós tivemos ali. Eu não sei definir se esse foi no sábado, eu acho que foi no sábado, pelo jeito, aquele senhor que está ali do nosso lado, né? Acho que ele participou só no sábado, né? Pode ir passando. A nossa irmã pregadora, bênção de Deus essa irmãzinha aí, viu? Prega bem mesmo, e a palavra fiel de Deus mesmo. Nossa igrejinha, como dá para ver mais ou menos lá atrás, já estava abarrotadinho, tanto dentro como lá fora, graças a Deus. Aí Deus já estava usando essa senhora aí, essa é acho que é uma das esposas de um dos pastores que esteve ali, missionários ali. A mesma irmã que pregou, graças a Deus, pregou no sábado lá. Nosso grupo ali, de tantos nossos irmãos ali, fazendo uma peça, né? Teve uma peça muito bonita lá também. O nosso evangelista aí dando uma palavra, glória a Deus, né? Amém, aleluias. Bênção pura. Tá dando para... Ó, o presbítero Josias está ali, irmãos. Ele tá, se eu não me engano, ele está lá depois de mim, lá, que eu estava de cinza, ele é logo depois de mim lá. Daquele senhor de cinza lá. Pode ir à frente. É, lá mesmo. Aí ele lá, o nosso presbítero Josias está lá conosco lá, graças a Deus. Amém, aleluias. Esse aí está sendo só no sábado, essas fotos. Essa irmã aqui de cabelo longo ali, essa que é a cantora que cantou lá. Essa é a nossa casa pastoral, graças a Deus. Oi, irmãos, nós temos um projeto de melhorar essa cozinha da nossa irmã Simone ali, que ela não foi um projeto 100% top, não, falhou. Ela tem um fogão, mas não tem um forno, e nós temos que ver o que a gente pode fazer com isso aí. E essa parede aqui, nós queríamos estender aquela extensão de ripado ali e criar uma parede para ela ali, para ela ter as coisas da sala, que ela não tem nada de móveis na sala dela ali, que aqui ficou sendo a sala, como se fosse a sala de estar. A sala de cozinha ficou junto, a sala de jantar ficou junto com a cozinha lá, né? Pode ir passando. Essa aí é uma compilação de todos os cultos, no caso, todas as fotos. Não está tendo som? Aleluia. Jesus amado, aleluia. Esse casal missionário, eles andam pela toda parte do Brasil, autossustentado por eles mesmos. Ele e um outro senhor são empresários,
e eles andam levando cestas e espalhando o evangelho a qualquer canto ali. Eles saíram, se eu não me engano, quase 4 horas de viagem da onde eles vieram para estar ali com o pastor ali, Roseni, que eles se conheciam lá em Ipatinga, né? Aleluias. Jesus amado, aleluias. Aleluia. O muro que eu falei lá no final, né? Já está bem ereto, quase todo finalizado. A foto recente eu não tenho, mas eu já creio que já deve ter acabado aquela área. Esse aí é o lotinho de fundo da nossa casa pastoral, juntamente com aquela quadra lá no final, quadra de futebol. Esse muro vai ser ereto praticamente na altura do telhado da casinha, para tampar 100% a visão final ali. O lateral esquerdo é o que divide com um futuro clube que vai ter piscina, vai ter área de lazer deles ali. Então esse muro ali nós estamos já está bem adiantado já também. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Essa foi a pregadora de domingo. Jesus amado, aleluias. Aquela ali é a irmã da irmã Simone e a filha da irmã Simone. Aleluias. Essa jovenzinha foi o último culto, se eu não me engano, domingo, aceitou Jesus. Domingo passado, se eu não me engano, teve lá aceitando Jesus, graças a Deus. Domingo não, quinta passada. E o muro acontecendo na nossa lateral, o nosso símbolo lá, não está dando para perceber 100%, e o número da nossa igreja, 113, já temos o endereço lá para os irmãos escrever algumas cartinhas, se precisar, para o nosso pastor lá. Mais um grupo que aceitou Jesus também, logo após a gente ter saído. Se eu não me engano, isso aí já foi numa terça, que a gente saiu de lá numa quinta. Isso aí já aconteceu na terça lá. Quinta a gente saiu na sexta. É o presbítero Josias. A irmã Simone estava retendo algo de Deus na vida do Josias e quando ele passou para ele o que precisava passar ali, ele confirmou tudo que tinha que acontecer. E eu vejo um dos motivos que provavelmente ele ainda está com vida enquanto ele não se acertar isso aí, que é com a filha dele, né? Que ele estava uma pendência com a filha dele. Aí ele trouxe coisinhas ali para doar para a igreja, o presbítero Josias, bastante coisinhas ele trouxe lá. Aí a igreja antiga ali do lado esquerdo, aí ele estava deixando a igreja lá para a gente depois fazer a doação. A irmã Simone fica incumbida com isso aí. Aí nós estávamos montando o som, o período que nós chegamos lá, a gente começou a montar o som para acontecer as festividades, né? Aí esse foi o batismo que nós fizemos, a nossa irmãzinha lá, ela é filha de uma senhora membro da nossa igreja, mas as últimas semanas ela foi cometida num estado bem grave de depressão. Então, vamos orar pela mãezinha dela, que está tendo um conflito grande na família entre ela e a outra irmã e a mãe, por causa que a mãe está com esse problema. Então, que Deus entra na causa deles. A irmã dela aceitou Jesus logo após, numa quinta-feira que a gente teve um culto lá. A gente fez uma visita na casa dela na quarta, na quinta ela esteve lá aceitando Jesus lá. No sábado que a gente foi? Amém. E ela foi no domingo, né? Um negocinho, sei lá. Aí nosso grupinho ali estava preparando para entrar nas águas.
Aqui, irmãos, os irmãos que têm os seus investimentos no Brasil e queira contribuir conosco com os seus dízimos que tem lá, não estou dizendo para você tirar os seus dízimos de repente tem irmãos que têm esposa no Brasil, não estou dizendo isso, mas talvez a família está aqui e queira contribuir, a nossas informações da nossa igreja, temos nossa chave Pix, e é tudo da igreja, tudo direcionado à igreja. Se os irmãos, tem vários irmãos que sempre me questionam as informações da nossa igreja, essas são as nossas informações que está lá. Para os irmãos que quiser mais, entrar em detalhes, só me comunicar, a gente está aí para auxiliar os irmãos. Alguém que queira continuar, tem um grupinho bom de irmãos aqui, que tem os seus investimentos no Brasil e contribui conosco lá, e Deus está sendo honrado com as contribuições que os irmãos têm feito ali. Somente isso? Amém. Irmãos, como eu disse aqui, a nossa obra não está ainda 100% acabada, nós ainda temos alguns muros para serem feitos, está no nosso projeto nós tentarmos finalizar uma parte da casa pastoral, que precisávamos adicionar algo na casa pastoral lá para auxiliar a irmã Simone. A irmã Simone está num estado um pouco precário em questão de saúde, não que ela está com debilidade de câncer, nada disso, graças a Deus ela foi livrada deste mal, mas porém ela tem uma sequela no braço esquerdo, ela não tem um movimento direito do seu braço esquerdo, então impede ela de muita coisa ela fazer aqui, que ela consegue se movimentar praticamente só o braço direito. Então essa pendência dessa debilidade dela dificulta ela muita coisa, e a gente queria adicionar algo na casa pastoral para facilitar a vida dela, para auxiliar ela na área da cozinha ali dela própria, quando ela estiver com só ela e o pastor Roseni na casa pastoral. E tem os muros que nós estamos tentando finalizar. Estes muros têm um orçamento aí de quase R$120 mil que nós temos que pagar. Os muros estão sendo feitos, mas não foi pago ainda. Então, é dívida que nós temos que fazer, dívida que nós temos que pagar, dívida que também nós vamos fazer, também concernente à casa pastoral, que são dívidas que vai acarretando. Irmãos, a obra missionária nossa, ela, mensalmente, nós temos só passar para os irmãos um relatório rápido aqui, para os irmãos entenderem, porque talvez achem assim, a igreja é rica, o dinheiro, tem dinheiro. Não é assim que funciona, nem sempre. A igreja, graças a Deus, é abençoada, mas ela é abençoada porque os irmãos são abençoados e assim contribuem na casa do Senhor, as bênçãos são compartilhadas. E ali, nosso missionário, a mensalidade dele de despesa é em torno de R$15 a R$20 mil mensais, ali com o nosso pastor nós temos, incluindo todas as coisas dentro do templo e dentro da casa pastoral. Mas ainda temos ar-condicionado para colocar, a igreja em pleno setembro, frio, mas quando a gente entrava dentro daquela igreja, era quente, mas quente com força, dentro daquele local, e eu vejo aquele local em dezembro, em janeiro, fevereiro, deve ser um fervo lá dentro. Então nós temos que trabalhar em cima disso aí, para a gente auxiliar. Os irmãos entram aqui, olha que clima gostoso, aqui quando precisa de ar-condicionado nós temos, quando precisa de aquecimento nós temos. Os irmãos não chegam aqui desconfortáveis nunca, graças a Deus os irmãos estão sempre super confortáveis na casa do Senhor. Nós queremos auxiliar também os irmãos ali, para eles também cultuar o Senhor livre de fadiga. Então, para isso, nós temos alguns detalhes a acertarem, e esses detalhes envolvem um pouquinho do dinheiro, e os irmãos, às vezes, retêm a bênção para você próprio, porque aquele que retém de contribuir é a bênção que está deixando de chegar na sua casa, porque você reteve. Se você mais abençoar na casa do Senhor, eu garanto, irmãos, é a palavra do Senhor, está Malaquias, estuda lá que você vai entender. Quanto mais você jogar na casa do Senhor, mais os teus celeiros serão cheios. Os irmãos às vezes não entendem, eu vou reter aqui porque esse dinheiro vai conseguir comprar isso aqui. Irmãos, se você jogar na casa do Senhor, eu garanto que vai sobrar depois mais para comprar aquilo que você desejaria. Então é a palavra do Senhor que nos ensina assim, e eu só passo. O irmão está pedindo dinheiro. Não, eu estou apelando aqui para os irmãos entenderem a obra que é feita ali com seriedade. Se os irmãos não quiserem contribuir, eu creio que a obra vai acontecer do mesmo jeito. Mas se os irmãos contribuírem, a bênção vai chegar aí para vocês. Eu decretei o ano passado, lá em Cansanção, falei assim, eu decreto aqui os irmãos dizimando R$1.000 todo mês. Uns assim ficou meio calado, outros já, glória, pegou a ideia na hora. Irmão, se você contribuir com R$1.000 mensal, quanto você está ganhando por mês? 10 mil.
Se eu decretar para os irmãos dizimar 10 mil na casa do Senhor, quanto você vai ganhar por mês? E os irmãos querem continuar ganhando só 10 por mês, 5 por mês? As bênçãos estão na mão de vocês. É vocês que, se abrir a mão para a obra do Senhor, eu garanto aqui, palavra de Deus, eu garanto que vai retribuir muito mais, que a palavra do Senhor fala que é 100 vezes mais que será recalcada. Irmão, pega um balaio. Quem que conhece aqui de roça, pega um saco lá de café e você soca aquele saco aqui muito, 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 mas você vai colocando dentro dele. Agora, aquele que só joga lá dentro e sai com ele carregando, carrega só uma lata. Mas aquele que soca, carrega 4, 5 latas dentro do saco. Assim, os irmãos querem a bênção do Senhor, ela vai vir, mas depende das mãos dos irmãos. Se os irmãos quiserem contribuir, amém. Se não quiser também, fazer o quê? Que Deus toque nos corações de vocês. Agora a obra ali está sendo feita. Nós precisamos, irmãos, de alguém auxiliando o pastor Roceni. Precisamos. Nós estamos precisando. Mas como a gente envia se o caixa nunca tem dinheiro para enviar? Se os irmãos nos ajudar, irmãos, eu creio que a obra pode ser feita. Como eu citei aquele exemplo daqueles 50 jovens aproximadamente ali, indo fazer missões no Brasil lá, sem um adulto para auxiliar eles, sem direção de nada, sem falar a língua, não sabendo de nada do que iria acontecer com eles, e nós temos tudo para poder fazer alguma coisa e não estamos fazendo. Irmãos, a obra do Senhor, tem um hino do inário da harpa cristã, número 16, fala, apresentar as mãos. O que mão vai chegar lá na casa, lá no dia, lá com o Senhor? Apresenta-me as tuas mãos. O que ele vai olhar para minhas mãos? Vai enxergar alguma coisa nas minhas mãos? Vai enxergar os calos feitos pela obra aqui na terra? Pela obra, não obra dele, mas obra da terra, que vai ficar na terra. Agora, aquilo que eu apresentar para o Senhor, que está indo lá para cima. Aquilo que eu apresento para ele está indo lá para cima, e é isso que vai ser contado. Então, os irmãos, nos ajude sim, em nome de Jesus. Nós estamos aí em fevereiro, irmãos, para poder inaugurar o templo. Nós não inauguramos o templo, nós simplesmente comemoramos o culto do congresso de círculo de oração e de jovens. No sábado foi o círculo de oração, no domingo foi os jovens. Mas eu deixei falado ali, nós vamos decidir a data, em fevereiro nós estaremos voltando para poder fazer ali a inauguração do templo, porque até lá eu creio que todos os muros estão prontos, todo o pátio da igreja já está limpo, os pessoal que trabalham estarão retirando as coisas deles, e a igreja estará 100% entregue para nós. Então, neste período aí, se Deus nos abençoar e nos agraciar com a saúde e vida, nós estaremos ali, em nome de Jesus, em fevereiro, para poder fazer tal isso. Então, os irmãos, nos ajudem para fazer, irmãos, a obra do Senhor. Infelizmente, precisamos do dinheiro. Infelizmente. Os irmãos até ficam assim, constrangidos, está pedindo. Não é, eu estou anunciando para os irmãos. Os irmãos, eu não lancei oferta aqui de nada, não falei para os irmãos aqui, constrangi nenhum dos irmãos, oferta. Não é isso, eu estou passando para os irmãos. Ajude na obra do Senhor, que eu garanto que isso vai voltar para os irmãos, em forma de bênçãos, recalcada. E muitas vezes, na obra do Senhor, se você semear, a semente vai ser colhida com muitas vezes na casa do Senhor. Irmãos, se você pegar um grão de arroz, um grão de milho, um grão de feijão e plantar na sua terra, você vai depender de chuva, vai depender de outros fatores para que aquele grão prospere. Mas se você plantar na casa do Senhor, não precisa de chuva, não precisa de outros fatores, é garantida a palavra do Senhor que vai voltar bênçãos para os irmãos. É diferente, não é a mesma coisa de plantar na terra como normalmente se planta aí, mas na casa do Senhor é diferente. Então, muito obrigado, que Deus abençoe os irmãos, nós estamos aí para continuar fazendo essa obra, independente da contribuição dos irmãos ou não, mas nós vamos fazer com aquilo que nós podemos. Somos 3 somente aqui de frente desse departamento. Eu, o evangelista Flávio e o presbítero Márcio, estamos de frente desse departamento, mas somente 3 irmãos. Não é o suficiente para fazer. A igreja abarrotada, está praticamente mais de 100 pessoas aqui. Imagina 100 pessoas contribuindo na casa do Senhor. É muito mais forte do que só 3 contribuindo.
muito mais coisa pode ser alcançada. Se você quiser alcançar o seu objetivo aqui na terra, você começa a colocar centavos, e assim vai em cima, até que você faz um montante. Quando você vê aquele montante que você fez, você realiza aquele projeto teu. Assim, na casa do Senhor, cada um colocando um pouquinho, vai fazer um montante, esse montante vai ser retribuído para grandes coisas acontecerem ali naquela obra. Precisamos, irmãos, e está abrindo campo ali no nosso derredor. Igrejas que estavam fundadas estão minguando e todo mundo está falando, essa daí vai sumir daqui. Quando ela sumir é hora da gente adentrar. E é campo no círculo vizinhança de aproximadamente 30 quilômetros de distância de Cansanção. São um círculo que nós temos de ampliação, mas como que a gente vai atingir essas pessoas que precisam de salvação, de libertação, se eu não fizer, se os irmãos não fizerem? Não vai acontecer. Então, dependemos dos irmãos, sim, em nome de Jesus. Muito obrigado. Desculpa tomar o tempo dos irmãos, insistindo com algo que talvez os irmãos não queriam ouvir, né? Mas a obra do Senhor é assim. Infelizmente, a gente tem uns que são agradados e alguns que não são, né? Mas Deus abençoe os irmãos e continua orando por nós, pelo nosso departamento de missões e por esta igreja que tem nos apoiado, irmãos. Apoiado mesmo. Se não fosse o Ministério Semear, nada aconteceria. Porque o que nós temos no nosso caixa não faria nada do que nós temos ali. Foi a igreja que nos ajudou e a igreja que está semeando ali. Se não fosse a igreja semear, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus semear, se não fosse ela, nada do que foi feito ali seria feito. Então, continua orando pelo nosso ministério e também pelo Departamento de Missões. Glória a Deus. Mangiane, prepara para louvar o Senhor. Eu gostaria aqui de justificar o irmão Josué, irmão Procópio Família, irmão Mali, que não pôde estar conosco nessa noite. Em cima do que o pastor João acabou de dizer, os irmãos observaram que nós não retiramos as ofertas, os nossos dízimos. Nós não estamos apelando para os irmãos por dinheiro, estamos só conscientizando os irmãos a ser grato ao Senhor. Os irmãos são dizimistas fiéis nessa casa. A nossa igreja é uma igreja abençoada. E quando a irmã Jéssica estava louvando ao Senhor, eu pude fechar os meus olhos por alguns minutos e imaginar o início de tudo ali em Cansanção. O início, quando o pastor Roseni foi visitar a terra, foi ali como Josué e Caleb viu que era uma terra fértil. O início de quando foram olhar um lugar para poder alugar. O início de quando fez a primeira visita e achou os lotes, e nós todos lembramos que era de uma família, um queria vender, o outro não, e Deus foi colocando a mão. É a mão de Deus, nós louvamos, é a mão de Deus. Deus foi colocando a mão, então quando é propósito de Deus, Deus vai abrindo as portas, Deus vai dando o caminho, Deus vai dando estratégia, e Deus vai colocando no nosso coração também o desejo de ser fiel e de cooperar. Se eu não posso, como o irmão Paulo disse, se eu não posso ir, eu posso cooperar com oração, posso cooperar financeiramente, eu posso cooperar de outras formas. Eu posso estar apoiando os irmãos que foram, estar aqui substituindo eles nas tarefas deles, que eles estão ausentes, estão lá fazendo. Então, nós podemos fazer, de alguma forma nós podemos fazer. De alguma forma nós podemos fazer, mas nós temos que querer fazer. Então, os irmãos, os nossos visitantes não se assustem, a nossa igreja é clara, é transparente. Está aqui o nosso pastor, ele vai trazer a palavra para nós hoje. Por isso que eu estou tomando aqui um pouquinho do tempo. Ele há de entender, ele sabe a necessidade. Então, a consciência de ser fiel, de ser grato ao Senhor. Os nossos visitantes nunca vão ver a gente aqui levantando oferta. Os irmãos não têm obrigação nenhuma. Nós vamos ofertar e dizimar. Os irmãos têm a obrigação, sim, de adorar o Senhor aqui. De pedir ao Senhor, colocar o desejo de estar na casa dele, de servir ao Senhor. A obrigação de dizimar e ofertar é nossa. Mas os irmãos estão aqui nos visitando, nós vamos receber os irmãos. Irmão Thales nos ajuda, em nome de Jesus. Mangiane pode preparar.
Vamos, os nossos visitantes, só levante a mão, nós queremos dar um bem-vindo para vocês. Todos que nos visitem, levante a sua mão, que nós queremos só ver os irmãos que nos visitem, só estenda as suas mãos. Vamos toda a igreja nos colocar de pé, vamos dar um bem-vindo aos nossos irmãos que nos visitam. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Agora vou lhe dizer: essa igreja ama você. Agora vou lhe dizer: essa igreja ama você. A Jeane vai estar louvando ao Senhor. Logo após ela já vai estar orando, entregando a vida do pastor Darcy nas tuas mãos, que vai estar ministrando a palavra. Os irmãos que nos visitam, como eu disse, não têm obrigação nenhuma de contribuir. Se Deus tocar o teu coração, a terra é fértil. Mas se assim os irmãos abrem vossos corações a cultuar o Senhor e adorar o Senhor nessa noite. Mas Jeane, com oportunidade. Paz do Senhor, igreja, vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu de contribuir na Tua obra. Abençoa os celeiros de cada contribuinte, Senhor. Que nós possamos a cada dia abrir o nosso coração para dar o nosso melhor para Ti, Senhor.